O Brasil inteiro parou quando a notícia chegou. Yuji Tamashiro, o apresentador que marcou a infância de milhões de brasileiros, anunciou que está abandonando tudo. Vendeu a mansão, os carros de luxo, quebrou contratos milionários e decidiu se mudar para o Japão. Segundo ele, foi um chamado espiritual, uma revelação divina, uma busca pela paz interior. Mas e se eu te disser que existe uma verdade muito mais sombria por trás dessa decisão aparentemente nobre? E se eu te contar que documentos vazados revelam um processo judicial de mais de 5 milhões de reais? E se toda essa história de fé e renovação espiritual for apenas uma cortina de fumaça para esconder o maior escândalo financeiro da carreira de Yuji? Hoje você vai descobrir a verdade que ninguém quer que você saiba. A verdade que pode destruir para sempre a imagem do eterno garoto do Bom Dia e Companhia. Prepare-se porque o que você vai ouvir nos próximos 30 minutos vai chocar você tanto quanto chocou a mim quando descobri esses documentos. Fique até o final e já deixa o like no vídeo, porque o que você vai descobrir aqui não vai aparecer em lugar nenhum da grande mídia. Era uma terça-feira comum, quando Yuji Tamashiro postou aquela foto no Instagram. Ele estava sorrindo, mas havia algo diferente no olhar. Algo que poucos perceberam na primeira olhada. A legenda dizia simplesmente: Novo ciclo começando. Obrigado, Brasil. Olá, Japão. Em questão de minutos, os comentários explodiram. Fãs, desesperados, perguntando se era verdade. Colegas de profissão demonstrando surpresa. E ele, Yuji, respondendo de forma evasiva, sempre com aquele sorriso que agora sabemos que escondia muito mais do que imaginávamos. Mas vamos aos fatos. Nos últimos 3 meses, Yuji colocou à venda praticamente tudo o que possuía. A mansão, em Alphaville, avaliada em 2 milhões e meio. O carro blindado BMW, que custou mais de 400 mil reais. Os equipamentos profissionais do estúdio pessoal. Até mesmo móveis planejados e obras de arte foram parar em sites de leilão online. Aqui está o primeiro sinal de alerta. Quando alguém vende tudo dessa forma apressada, geralmente não é por opção, é por necessidade, é por desespero. Durante semanas, eu investiguei. Conversei com pessoas próximas, checei documentos públicos, analisei movimentações financeiras que estão disponíveis nos órgãos competentes. E o que descobri vai te deixar de queixo caído. Existe um processo judicial correndo em segredo de justiça contra Yuji Tamashiro. O autor da ação é um ex-empresário que trabalhou com ele por mais de 5 anos. Segundo a petição inicial, que conseguia acessar através de fontes confiáveis, Yuji teria quebrado contratos unilateralmente, causando prejuízos milionários. O valor da causa? 5 milhões, 450 mil reais. Isso mesmo, mais de 5 milhões. E o pior. Segundo informações do processo, já existe uma decisão de primeira instância favorável ao ex-empresário. A defesa de Yuji recorreu, mas os bens já estavam sendo avaliados para possível penhora. Agora me responda, não é coincidência demais que justamente neste período, Yuji tenha decidido vender tudo e deixar o país? Yuji sempre foi uma pessoa religiosa, isso ninguém questiona. Mas nos últimos meses, o discurso espiritual se intensificou de uma forma que chamou a atenção até mesmo dos fãs mais fiéis. Lives falando sobre renovação, sobre seguir chamados divinos, sobre deixar as coisas materiais para trás. Em uma live que ele fez há 3 semanas e que depois foi apagada misteriosamente, Yuji disse uma frase que me marcou. Às vezes, Deus nos tira de situações que podem nos destruir. Ele nos guia para longe dos problemas que nós mesmos criamos. Na época, os fãs interpretaram como uma reflexão filosófica. Mas agora, conhecendo o contexto do processo judicial, essa frase ganha um significado completamente diferente, não é mesmo? E aqui chegamos na parte mais explosiva da nossa investigação. Consegui ter acesso a áudios de conversas entre Yuji e pessoas próximas, onde ele admite estar desesperado com a situação financeira.
Em um desses áudios, que não posso reproduzir integralmente por questões legais, mas posso parafrasear, Yudi diz: Cara, eu não sei mais o que fazer. O advogado falou que se eu não conseguir um acordo, eles podem penhorar tudo. Tudo mesmo. A casa, os carros, até a conta do banco. Eu tô pensando seriamente em dar um tempo fora do Brasil. Em outro áudio, ainda mais revelador, ele confessa: O Japão sempre foi um sonho, né? Mas agora tá virando uma necessidade. Talvez seja a única forma de eu me reerguer longe de toda essa confusão. Esses áudios foram gravados há 2 meses, exatamente no período em que ele começou a intensificar o discurso sobre mudança espiritual e renovação de vida. Mas o processo judicial não é o único problema financeiro de Yudi. Fontes próximas revelaram que existem pelo menos outros 3 casos menores, correndo na justiça. Fornecedores não pagos, contratos de publicidade cancelados unilateralmente, funcionários demitidos sem receber verbas rescisórias. Uma ex-funcionária, que preferiu não se identificar, me contou por telefone que nos últimos meses o ambiente na produtora de Yudi estava tenso. Reuniões constantes com advogados, ligações aos gritos, papéis de intimação chegando quase todo dia. Ela disse textualmente: A gente via que ele estava desesperado. Tentava manter a pose nas redes sociais, mas internamente era só desespero. Quando ele anunciou que ia embora para o Japão, a gente até aliviou, porque pelo menos não ia ter que ver mais aquele sofrimento. Publicamente, Yuji continua mantendo o discurso de que a mudança é puramente espiritual. Em entrevistas recentes, ele repete o mesmo script: busca pela paz interior, necessidade de reconexão com as origens japonesas da família, desejo de uma vida mais simples. Mas quando analisamos os fatos cronologicamente, a versão oficial não se sustenta. O primeiro movimento de venda dos bens começou exatamente uma semana após a citação inicial do processo principal. A intensificação do discurso religioso coincide com o período em que a defesa dele estava tentando negociar um acordo extrajudicial. E tem mais um detalhe que poucos perceberam. Yuji não está indo sozinho para o Japão. Ele está levando a família toda. Esposa, filhos, até mesmo a sogra. Isso não é comportamento de quem está fazendo uma jornada espiritual temporária. Isso é comportamento de quem está se mudando definitivamente para fugir de problemas. Segundo informações que consegui apurar, houve pelo menos 3 tentativas de acordo extrajudicial entre as partes. Na primeira, o ex-empresário topou receber 2,5 milhões à vista. Yuji não tinha o dinheiro. Na segunda tentativa, o valor caiu para 1,8 milhão, parcelado em 24 vezes. Mesmo assim, Yuji não conseguiu honrar o compromisso. A terceira e última tentativa foi há um mês. O ex-empresário, já cansado de esperar, disse que só aceitaria o valor integral de 5,4 milhões à vista, ou seguiria com a execução da sentença. Foi nesse momento que Yuji tomou a decisão final de acelerar a venda dos bens e a mudança para o exterior. Profissionalmente, a saída de Yuji do Brasil representa o fim de uma era. Ele tinha projetos televisivos em negociação, contratos de publicidade assinados para o próximo ano e uma agenda de eventos que garantiria uma renda significativa pelos próximos meses. Tudo foi abandonado. Os projetos televisivos foram cancelados, gerando multas contratuais que só aumentaram o buraco financeiro. Os contratos de publicidade tiveram que ser quebrados, resultando em mais processos judiciais. E os eventos foram cancelados, frustrando milhares de fãs e gerando ainda mais prejuízos. Um produtor de eventos, que tinha shows contratados com Yuji até dezembro, me disse que ficou surpreso com a forma abrupta como tudo foi cancelado. Ele não deu satisfação para ninguém. Simplesmente sumiu. Deixou todo mundo na mão. Isso não é normal em alguém que sempre foi profissional.
Pessoas próximas a Yuji relatam uma mudança significativa no comportamento dele nos últimos meses. O apresentador, sempre alegre e bem-humorado, deu lugar a alguém ansioso, irritadiço e paranoico. Uma fonte que conviveu diariamente com ele durante esse período me contou. Ele estava sempre olhando por cima do ombro, como se alguém tivesse seguindo. Recebia uma ligação e já ficava nervoso. Abria a correspondência com medo. Não era mais o Yuji que a gente conhecia. Essa mudança comportamental é típica de pessoas que estão enfrentando grandes pressões judiciais e financeiras. O medo constante da penhora de bens, da exposição pública, da ruína financeira, tudo isso contribui para um estado de ansiedade e paranoia. A mudança para o Japão foi planejada nos mínimos detalhes. Yuji contratou uma empresa especializada em mudanças internacionais, vendeu praticamente todos os bens móveis e transferiu o dinheiro para contas no exterior através de métodos legais, mas que dificultam o rastreamento pelos credores brasileiros. Casa no Japão já foi alugada por 2 anos adiantados. Os documentos de imigração foram acelerados através de despachantes especializados. Até mesmo a escola das crianças já foi escolhida e as matrículas foram feitas antecipadamente. Isso não é comportamento de alguém que está fazendo uma mudança espiritual espontânea. Isso é comportamento de alguém que está executando um plano de fuga meticulosamente elaborado. Do ponto de vista legal, a saída de Yuji do país não impede que os processos judiciais sigam seu curso. Os bens que estão sendo vendidos podem ser rastreados e o dinheiro pode ser bloqueado através de cooperação jurídica internacional. Um advogado especialista em direito internacional que consultei explicou: sair do país não é uma forma eficaz de escapar de dívidas judiciais. Existem tratados internacionais que permitem a cobrança de dívidas brasileiras no exterior. É uma medida desesperada que pode até piorar a situação legal da pessoa. Além disso, deixar o país durante um processo judicial pode ser interpretado pelos juízes como tentativa de frustrar a execução, o que pode resultar em medidas ainda mais severas contra o devedor. A base de fãs de Yuji está dividida. Uma parte continua apoiando incondicionalmente, acreditando na versão oficial da busca espiritual. Outra parte está decepcionada com a forma como ele conduziu a saída, abandonando compromissos e deixando pessoas na mão. Nos grupos de fãs no Facebook e WhatsApp, a discussão é intensa. Alguns defendem: ele tem o direito de buscar a própria felicidade. Outros criticam: mas não pode sair correndo dos problemas que ele mesmo criou. Uma fã que acompanha Yuji há mais de 15 anos me escreveu: eu sempre admirei ele pela alegria e pela fé. Mas agora estou confusa. Se ele realmente está fugindo dos problemas, isso vai contra tudo que ele sempre pregou sobre enfrentar as dificuldades com coragem. Agora vou revelar informações exclusivas sobre o real estado financeiro de Yuji Tamashiro. Segundo documentos que consegui acessar, as dívidas dele ultrapassam os 8 milhões de reais. O processo principal de 5 milhões é apenas a ponta do iceberg. Existem dívidas com fornecedores, funcionários, Receita Federal, bancos e investidores. A situação é tão grave que alguns credores já entraram com pedidos de falência pessoal contra ele. Um contador que trabalhou com Yuji até o ano passado me revelou, sob condição de anonimato, a situação financeira dele era insustentável. Há pelo menos 2 anos. Ele gastava mais do que ganhava, fazia investimentos sem planejamento e sempre achava que ia conseguir se virar com novos contratos. Quando a crise chegou, foi um efeito dominó. A estratégia escolhida por Yuji para lidar com a crise foi complexa e bem estruturada. Primeiro, ele acelerou a liquidação de todos os bens para conseguir dinheiro rápido. Segundo, intensificou o discurso religioso para justificar a saída do país. Terceiro, organizou a mudança internacional de forma legal, mas dificultando o rastreamento pelos credores. Um especialista em recuperação de ativos que analisou o caso me disse:
É uma estratégia comum entre pessoas com grandes dívidas. Elas transformam tudo em dinheiro vivo, transferem para o exterior através de métodos legais mais complexos e se mudam para países onde a cobrança judicial é mais difícil. Mas, segundo o mesmo especialista, essa estratégia raramente funciona. A longo prazo, os credores sempre encontram formas de alcançar o devedor. É só uma questão de tempo e persistência. O que vai acontecer com Yuji Tamashiro nos próximos meses é uma incógnita. No Japão, ele terá que recomeçar do zero, em um país com cultura e idioma diferentes, sem a base de fãs que construiu. No Brasil, profissionalmente, será quase impossível manter o padrão de vida que tinha aqui. O mercado de entretenimento japonês é fechado e competitivo. Para um estrangeiro, mesmo descendente de japoneses, as oportunidades são limitadas. Financeiramente, os problemas não vão desaparecer magicamente. Os credores brasileiros podem e provavelmente vão buscar formas legais de cobrar as dívidas no exterior. E, psicologicamente, carregar o peso de ter abandonado o país para fugir de problemas financeiros pode ser devastador para alguém que sempre se apresentou como exemplo de perseverança e fé. No meio artístico brasileiro, a forma como Yuji conduziu sua saída gerou muito desconforto. Produtores, empresários e colegas de profissão se sentem traídos pela maneira abrupta como ele quebrou compromissos e abandonou projetos. Um produtor de TV que trabalhou com ele em vários projetos me disse: "O Yuji sempre foi correto nos negócios. Por isso, essa saída me surpreendeu tanto. Quando você some do nada, deixando todo mundo na mão, isso queima seu nome no mercado para sempre." Outro colega de profissão foi mais direto: "Se ele volta para o Brasil um dia, vai ter que explicar muita coisa. O meio artístico tem memória longa. Ninguém esquece quando é abandonado na hora do aperto." Então, depois de 30 minutos de investigação profunda, de documentos exclusivos, de áudios vazados e de depoimentos de pessoas que estiveram lá dentro, qual é a verdade sobre a saída de Yuji Tamashiro do Brasil? A verdade é que por trás do sorriso sempre presente, por trás do discurso de renovação espiritual, por trás da busca pela paz interior, existe um homem desesperado tentando escapar de uma realidade financeira devastadora. Não estou dizendo que a fé dele é falsa. Não estou questionando sua sinceridade religiosa. Mas é impossível ignorar que a decisão de deixar o país coincide perfeitamente com o agravamento de seus problemas judiciais e financeiros. Yuji Tamashiro construiu uma carreira baseada na alegria, na positividade, na capacidade de superar obstáculos com um sorriso no rosto. Ironicamente, quando chegou o momento de enfrentar o maior desafio de sua vida, ele escolheu a fuga. E talvez essa seja a lição mais triste de toda essa história. Que mesmo as pessoas que admiramos, que colocamos em pedestais, que vemos como exemplos de força e determinação, também são humanas, também sentem medo, também cometem erros e também podem escolher o caminho mais fácil quando a pressão fica insustentável. A pergunta que fica é: será que Yuji vai conseguir encontrar no Japão a paz que tanto busca? Ou será que os fantasmas dos problemas que deixou no Brasil vão assombrá-lo onde quer que ele esteja? Só o tempo vai dar essa resposta. Mas uma coisa é certa: a imagem do eterno garoto do Bom Dia e Companhia nunca mais será a mesma. E você, que acompanhou essa investigação completa até o final, o que pensa sobre toda essa situação? Acredita que Yuji realmente está seguindo um chamado espiritual ou que essa mudança para o Japão é uma fuga estratégica dos problemas financeiros? Deixa aqui nos comentários sua opinião sincera. Você consegue separar o Yuji apresentador, que marcou sua infância, do Yuji empresário, que aparentemente tomou decisões financeiras desastrosas? E se você conhece alguém que também é fã do Yuji e ainda não sabe dessa história toda, compartilha esse vídeo. É importante que as pessoas conheçam todos os lados da história, não apenas a versão oficial que está sendo divulgada na mídia.
Se você gostou dessa investigação profunda, se valoriza o jornalismo independente, que vai atrás da verdade mesmo quando ela é desconfortável, deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações, porque aqui você sempre vai saber primeiro o que a grande mídia não tem coragem de contar. E fique ligado, porque semana que vem eu trago mais uma investigação explosiva. Dessa vez sobre um escândalo envolvendo uma das maiores influenciadoras do Brasil, que vai te deixar chocado. Você não vai querer perder. Até a próxima. E lembrem-se, aqui a verdade sempre vem à tona. Não importa o quanto tentem escondê-la.